Essa é a primeira de uma série de videoaulas que eu faço para os meus alunos de Físico-Química, videoaulas sobre equilíbrio químico, né? Então, hoje eu devo tratar de constante de equilíbrio, avanço da reação e o mínimo da energia de Gibbs. Quem sabe a gente chegue à energia de Gibbs de reação. Vejamos, então vamos pegar um sistema bastante simples aqui. Por exemplo, você poderia imaginar a reação A dando B. Então, A, reagente, B, produto. Você pode ter uma situação de equilíbrio químico em que você tenha concentrações consideráveis de A e B no equilíbrio. Você pode ter uma situação em que no equilíbrio predomina o produto, a espécie B, e você pode ter uma situação em que no equilíbrio predomina o reagente, a espécie A. Então você poderia, por exemplo, imaginar um gráfico aqui de concentrações no Y. Então o Y aqui é concentrações e aqui é o X. Então de repente aqui você tem a concentração de A, diminui com o tempo até chegar a um estado que não varia mais, e a concentração de B parte de zero até um estado em que a concentração não varia mais. Então, nesse ponto aqui, a reação atingiu o estado de equilíbrio, e aí as concentrações não variam mais com o tempo. Ao nível microscópico, a reação continua a acontecer, só que há velocidades comparáveis, idênticas, a velocidade da reação direta e idêntica à velocidade da reação inversa. Bom, a grandeza, avanço da reação, nós usamos essa letra grega xi. É um pouquinho complicada de escrever. Xi. Então está aqui, ó. Xi. É o avanço da reação. Então a gente começa por esse equilíbrio químico A dando B, que está. Então imagina que um número infinitesimal de mols de A é convertido em B. Então você poderia dizer que o avanço da reação, aqui falando em termos infinitesimais, o avanço da reação corresponde ao negativo do número de mols de A. E o avanço da reação corresponde ao positivo da variação infinitesimal do número de mols de B. Eu poderia pensar numa variação finita, mensurável do número de mols de A. Então, poderia dizer assim, por exemplo, que a variação do número de mols de A é igual ao negativo do delta xi. A variação do número de mols de B é igual ao positivo aqui, né, delta xi. Então, olha, se inicialmente você tem 2 mols de A, então você poderia dizer assim que o número de mols de A no tempo zero é igual a 2. O número de mols de B no tempo zero é igual a zero. Se esse grau de avanço aqui, o quanto a reação avançou em mols, for igual a 1,5 mol, então o número de mols de A no equilíbrio, então esse Ezinho representa equilíbrio, vai ser o número de mols de A no tempo zero, mais esse grau de avanço. Na realidade, como eu tenho produto, né, então faz mais sentido colocar aqui menos, na verdade, reagente, né, o A é o reagente, faz mais sentido colocar menos o grau de avanço. Então, aqui, delta xi, que corresponde, então, a 2 menos, o grau de avanço foi 1,5, então, o número de mols de A vai ser 0,5. O número de mols de B, aqui eu vou até mudar de cor aqui, porque está um pouquinho complicado de enxergar, está muito embolado, vou pôr em vermelho. Então, o número de mols de B no equilíbrio vai ser igual ao número de mols de B inicial mais esse grau de avanço. Então, no início nós tínhamos 0 de B, então simplesmente o número de mols de B no final vai ser 1,5 mol.
que é justamente o grau de avanço. A gente precisa multiplicar esse grau de avanço aqui pelos coeficientes estequiométricos, mas nesse caso aqui a gente tem a reação A dando B, né? Então simplesmente o coeficiente estequiométrico é 1, então você multiplica por 1. Vejamos aqui o que nós temos. Você tem essa reação aqui, você parte de 2,5 mols de A, então aqui ó, número de mols do reagente A no tempo zero é igual a 2,5. Número de mols do produto B no tempo zero é igual a zero. Então, o número de mols de A no equilíbrio vai ser igual ao número de mols de A no tempo zero menos o grau de avanço. Menos porque a concentração de A, o número de mols de A está diminuindo, né? Porque o A é o reagente, então a reação está avançando da esquerda para a direita. Eu preciso multiplicar aqui pelo coeficiente estequiométrico, então eu coloco aqui 3. Então aqui eu vou ter 2,5 menos 3 vezes 0,5. Isso dá 1 mol. 1 mol do reagente A no equilíbrio. O número de mols do produto B no equilíbrio é igual ao número de mols do B no tempo zero, mais o grau de avanço, que multiplica pelo coeficiente estequiométrico, que nesse caso é 2. Então, aqui vai dar 2 vezes 0,5 mol igual 1 mol. Então, o grau de avanço tem a ver com o quanto a reação avançou em número de mols. Quantos mols de reagente foram consumidos, quantos mols de produtos foram formados. Então, isso tem a ver com o quanto a reação evoluiu até aquele tempo, até aquele. Sobre equilíbrio químico, já deve ser de conhecimento de vocês que a reação avança no sentido de diminuição da energia de Gibbs do sistema. Então, aqui eu vou definir a energia de Gibbs da reação. Então, energia, vou escrever aqui, energia de Gibbs da reação. A energia de Gibbs da reação, delta G da reação. Aqui o delta, você poderia se confundir pensando que o delta seria uma diferença finita entre, por exemplo, a energia de Gibbs do sistema no estado final menos a energia de Gibbs do sistema no estado inicial. Mas nesse caso aqui o ΔG é definido como a derivada parcial da energia de Gibbs com respeito ao avanço da reação, mantendo pressão e temperatura constante. Então, aqui, pressão e temperatura constante. Vejamos. Nesse ponto aqui, o ΔG, essa derivada de G com respeito ao avanço da reação. Quer ver que o meu editor vai apagar? Ó, quando eu escrevo xi. Olha que estranho. Xi. Está me sabotando aqui o editor que eu estou usando. Então vamos lá. Vou tentar escrever xi aqui. Não está colaborando não. Então vejamos. Voltando, depois de lutar um pouco com o editor, nós temos aqui a expressão. Então, ΔG da reação, colocada como a derivada parcial da energia de Gibbs do sistema, com respeito ao avanço da reação. Aqui você vê que essa derivada parcial, né, você sabe que o coeficiente angular da reta tangente aqui é negativa. Então, nesse caso, a reação avança, né, nessa composição do sistema, a reação avança da esquerda para a direita, no sentido de consumir reagentes. Aqui, nesse outro ponto,
a inclinação da reta tangente é positiva, então a reação avança da direita para a esquerda, no sentido de consumir produtos e regenerar reagentes. Nesse ponto aqui, o ΔG é zero, então o sistema atingiu o estado de equilíbrio. Bom, apesar desse símbolo ΔR aqui, da variação de energia de Gibbs da reação simbolizar a derivada, nós podemos verificar que é uma relação próxima com o uso normal do símbolo. Então você pode imaginar, por exemplo, que dG, veja que nós acabamos de estudar grandezas parciais molares, né, na unidade passada. Então, como varia a energia de Gibbs do sistema? A equação de Gibbs-Duhem, você deve ter visto recentemente. Então, você tem lá potencial químico de A, variação no número de mols de A, mais potencial químico de B, variação no número de mols de B. Só que aí você tem esse detalhe, aqui o avanço da reação. Então, o dG fica igual a menos potencial químico de A, dxi, mais potencial químico de B, dxi. Ou, se você quiser organizar isso melhor, então você pode colocar assim, ó, dG igual mi de B, produto, né, d de xi, menos mi de A, reagente, d de xi. Você pode colocar assim, dG igual mi de B menos mi de A, d de xi. Esse mi de B menos mi de A, você pode considerar então como a energia de Gibbs da reação. Então, você vai ter assim, dG igual d de xi, ΔG aqui, ΔG da reação, ΔG da reação, ou rearranjando, ΔG da reação igual d, na verdade, derivada parcial aqui, derivada parcial de G, d de xi, pressão e temperaturas constantes. Lembrando que o potencial químico de A e de B variam com a composição. Próxima aula nós vamos obter uma expressão explícita para a energia de Gibbs da reação a partir dos potenciais químicos de reagentes e produtos. Então, até